boa noite a todas e todos e todes. Eu sou Luciano Ebert, falo de Fortaleza, Ceará. Vou dar início a mais uma edição do Debate com Ginga. O projeto Debate com Ginga, a multiface da capoeira, realizado desde 2014 e realizado pela nossa Associação Sociocultural Viva Capoeira Viva. Em 2022, 2021, premiado pelo edital das expressões afro-brasileiras da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Hoje vamos dar início à edição de agosto. Para essa edição, a gente traz mais um mestre da capoeira do nosso estado, um tema de muita relevância. A capoeira do nosso estado, ela vem ganhando destaque em outros âmbitos. Sabemos já do seu destaque em relação à capoeira de uma maneira jogada, geral, corporal, expressão. Capoeira do Ceará é reconhecida por ter essa expressão corporal única e específica, mas agora ela vem ganhando destaque em outros focos. Um modo intelectual, de produção, de pesquisa, de estudo. E o Debate com Ginga visa também valorizar essas produções e esses cearenses e essas cearenses que estão produzindo capoeira e espalhando o mundo afora. Então, o Debate com Ginga de hoje, a gente vai estar valorizando e apresentando mais uma produção, mais uma obra produzida aqui em nosso estado por um mestre de capoeira e que vai engrandecer ainda mais a história da nossa capoeira, nossas origens, como é o título dessa obra também, Origens da Capoeira Cearense. Então, desde já, eu queria agradecer a disponibilidade do mestre Severo, que é o nosso convidado de hoje, por estar apresentando aqui a sua obra, o seu livro. Eu ainda não tive o prazer, a satisfação de ler, mas muito em breve quero estar fazendo isso. Então, hoje a gente vai apresentar essa obra de um mestre de capoeira, autor do livro, e engrandecendo aí as nossas pesquisas e a nossa história. Então, mestre Severo, seja bem-vindo ao Debate com Ginga. A gente vai começar esse diálogo, essa conversa, para o senhor apresentar o seu livro, a sua obra. Então, seja bem-vindo para fazer sua fala inicial aqui no debate de hoje. Mestre Herbert, boa noite. Boa noite a todos os mestres, a todos os presentes, a todas as mestras, a todos os capoeiristas, a todos aqueles que simpatizantes, aqueles que apoiam a nossa arte capoeira. Primeiro, quero lhe parabenizar por esse momento belíssimo que você oportuniza as pessoas, a capoeira, os mestres, os capoeiristas, né? De uma certa forma, estar informado de alguma coisa. E é muito importante pessoas como você, no mundo da capoeira, valorizando a nossa arte, uma arte tão, a gente pode até dizer, muitas vezes até muito ainda não bem vista, né, por uma grande parte da sociedade. E hoje você abre as portas, você divulga, você desenvolve, e isso é muito gratificante para nós que praticamos capoeira, que divulgamos a capoeira, que comemos a capoeira de uma certa forma. Né? Então, está de parabéns, muito obrigado pela oportunidade. E nós vamos sim falar um pouco dessa trajetória, dessa história, da ideia, né, de como surgiu, quais são os atores que estão por trás desse projeto e o que é que nós vamos fazer ainda mais daqui para frente para melhorar mais ainda estudo, pesquisa e conhecimento da nossa arte capoeira. Mestre, eu agradeço as palavras. Eu acho que nós fazemos aqui só o nosso papel e isso é muito bom, né? Isso é o melhor resultado que a gente tem, o reconhecimento pelos pares na nossa área, que é a capoeira de uma maneira geral. Mas o nosso assunto hoje aqui é a sua obra, é o seu livro, e desde já eu já lhe parabenizo também porque isso, eu acho que a capoeira do Ceará tem que agradecer. A gente sabe que não é fácil entrar nesses caminhos também da escrita, de publicar, de pesquisar, de ir atrás, né?
fora os obstáculos que a gente encontra, que você vai falar com certeza um pouco disso também, fora as duras críticas que a gente recebe de todos os lados, né? Quando a gente conta uma história é difícil, mas as pessoas têm que entender que é uma história. E tem vários lados que querem contar a sua história também. Então, o senhor está trazendo mais um aspecto da nossa história da capoeira cearense que estava conversando isso com meus alunos essa semana, de que é muito importante que apareçam essas histórias. E a gente tem que valorizar e incentivar, porque isso vai ajudar a gente a crescer, e a capoeira do nosso estado cresce muito. Então, parabéns. Inicio aqui pelo meu parabéns ao senhor mesmo, pela sua garra, perseverança, e de ter publicado já. Parabéns e agradecendo, enquanto capoeirista cearense, por mais uma obra para a gente estar buscando ali informações, pesquisando também. Então, obrigado e parabéns. Mas, falando aí, como você estava falando no início, que ia falar como foi a ideia, como é que surgiu tudo. Então, eu queria que o senhor falasse agora inicialmente sobre isso mesmo. Como surgiu, de onde veio, fique à vontade para falar. Né? Eu vou estar, quando eu puder, eu vou estar pedindo a palavra. Peço aos participantes, primeiro, agradecendo os participantes que estão aqui conosco, todas e todos. A gente vai dar um tempo para a fala do Beto Severo, apresentar o livro, e a gente vai ter um tempinho também para todo mundo perguntar, questionar. Só peço que segura um pouquinho, tá? O jogo ainda não vai ser um jogo de compra, a gente vai deixar o jogo rolar aqui. Quando começar o jogo de compra, eu vou avisar a todos e a todos, tá bom? Aí vocês comprem à vontade. Matt, vamos lá, comece a falar um pouco aí sobre a sua ideia, como foi que surgiu a ideia desse livro aí. Eu vou trazer aqui um pouco da nossa história, da nossa trajetória, que, por sinal, eu estou justamente aqui na Universidade de Fortaleza, Unifor, né, da qual justamente foi lançado o livro. É um espaço que sempre abriu as portas para a gente, é um espaço que, trazendo para esse lado de pesquisa, esse lado de estudo, que essa a primar pela qualidade do ensino, a primar pela qualidade do aluno, para com que o aluno saia daqui desenvolvendo o que aprendeu dentro da universidade. E um dos tópicos importantes que a universidade ela passa para o aluno é que o aluno realmente ele tenha que sair, ele saia, ele ultrapasse o muro, ele pule esse muro, ele passe por esse muro para justamente desenvolver o que você aprendeu dentro da universidade. Dentro da universidade você aprende a parte teórica e aprende a prática, mas você vai aprender muito mais a prática desenvolvendo fora, externamente, o que você almeja para você. Eu, falando da capoeira, que foi essa modalidade que eu escolhi para treinar, para praticar, para me relacionar, né, e hoje eu me relaciono muito bem, graças a Deus, com muitos capoeiristas, muitos mestres, muitos grupos, que é essa a essência da capoeira, né? É esse envolvimento com o outro. A capoeira te oportuniza isso. E aí, através de estudo, de pesquisa, nós temos, inclusive, vou dizer até para o cearense, para não passar muito para o Brasil, mas nós temos uma cultura de não estudar. A capoeira tem uma cultura de não pesquisar, né? E aí a gente vai tentando quebrar esses paradigmas justamente para provar para a população, para a sociedade, que não é isso. E, na verdade, nós não podemos julgar todos. O que nós temos que mostrar é justamente fazer isso, é mostrar o contrário. Como é que nós vamos fazer isso? É justamente pesquisando e apresentando para a sociedade, tanto a capoeirística como não, que a capoeira, ela, além de ter essa questão da expressão corporal, essa questão de movimentos, ela também tem essa parte de estudo, tem essa parte de pesquisa, né? Então, em 2005, eu juntamente com o grupo Legião Brasileira de Capoeira, a gente fez um evento justamente aqui na Universidade de Fortaleza, apresentando uma história simples e pessoal de Raimundo Severo da Silva. Então, naquele momento, já desperta, né? Já desperta ali a ideia de falar um pouco da minha trajetória, falar um pouco da trajetória, quem era Raimundo Severo da Silva
quem era professor Caneco, que era assim que eu me identificava na capoeira até então, né? E aí, justamente a partir desse lançamento desse livro, desse trabalho que a gente realizou, que foi um trabalho pequeno, um trabalho também, mas um trabalho minucioso, um trabalho com responsabilidade, falando da minha trajetória, né? E aí foi se dando, né? Foi se criando corpo essa ideia de escrever mais, de pesquisar mais, de ser curioso e poder, ao mesmo tempo, apresentar para a comunidade capoeirística o valor de cada mestre, o valor da capoeira do estado do Ceará. Porque, como você bem falou, a capoeira, a capoeira do Ceará ela é uma capoeira dinâmica, uma capoeira bem jogada, é uma capoeira respeitada, mas não é só a capoeira, não é só a parte de expressão corporal, não é só a parte de movimento. E aí a gente traz para cá, né, com esse objetivo de apresentar esse lado real da história, da estrutura, né, dos valores, das dificuldades. E aí a gente apresenta para a comunidade capoeirística um trabalho voltado para a capoeira, saindo da capoeira para a capoeira do estado do Ceará. Isso é muito mais importante. Por quê? Porque é um livro que a gente vem contar uma história, a gente não vem contar a história. A gente trouxe os atores para dentro do livro e cada ator fez o seu trabalho, falou da sua trajetória. Ou seja, Mestre Severo está apenas reproduzindo o que foi falado por cada uma que faz parte desse livro, né? Então, assim, você bem falou que essa questão de crítica a gente vai tá recebendo, e é natural, isso é muito bom, né? Mas principalmente quando a crítica ela é construtiva. Principalmente aí porque assim, ó, eu vou trazer para mim isso, né? Eu não vou trazer como insulto, mas vou trazer como um privilégio. Aqui, para a gente apresentar esse livro para a sociedade, é um privilégio, porque nós temos a oportunidade. Nós tivemos, inclusive, alguns atores, alguns produtores, que, claro, que ajudou a idealizar todo esse projeto, né? Nós temos uma equipe por trás que está oportunizando isso para a comunidade capoeirista, né? Então, assim, hoje já posso aproveitar e citar que aqui nós temos, inclusive, o próprio Joel, que é um historiador, um pesquisador, uma pessoa que eu admiro bastante, respeito muito nessa área, tá? Tem a Tereza Veras, pedagoga, administradora do Grupo Legião Brasileira de Capoeira, que é uma grande potência aqui no estado do Ceará, sempre esteve aí à frente dos trabalhos do grupo, sempre esteve à frente de algumas organizações para a capoeira do estado do Ceará, é uma gigante nesse mundo da capoeira, apoiando a nossa cultura. O Pedreiro Digital é uma figura, uma pessoa assim que eu não meço palavras para dizer o quanto ele é importante para essa história, para a conclusão, né, para trabalhar, para lapidar, para organizar essa questão do livro. O Monitor Bigode, que é um cara que não mediu esforços, um pouco distante aqui de mim, morando praticamente em uma outra cidade, não mediu esforços também para ajudar nessa organização, tá? O próprio mestre Augusto, mestre Vagalume, né, que hoje está sendo chamado de mestre Augusto, deu uma contribuição também, e assim, eu fico muito feliz com a participação de cada um, com a colaboração de cada um. Não é fácil sair do seu, não vou dizer do seu, vou dizer, sair da sua casa, sair do seu trabalho, sair da sua organização para se dedicar a um livro, né? Se dedicar a escrever um livro, a se dedicar a falar da trajetória de alguns mestres, né? Mas aí, por outro lado, ficamos mais felizes ainda quando recebemos aquele sim de cada mestre permitindo, dizendo, eu vou estar com você, pode contar comigo, e assim foi a construção desse livro, né? O livro ele começou pequeno e aí a gente finaliza nele com uma dimensão enorme. A gente fica muito feliz, né, pela ideia do livro, pela criação do livro, porque não é só um livro, é o livro contando a história da capoeira, é um livro contando a história de 46 mestres de capoeira do estado do Ceará. Então, assim, a ideia era chegar a 50 mestres, mas por alguns empecilhos que aconteceu no meio do caminho, a gente acabou reduzindo para essa quantidade. Na verdade, ia ser 50, e aí no meio do caminho vamos passar para 30, gente, tá difícil. Vamos passar para 30.
Aí depois eu insistindo, a gente acabou fechando em 45, mais a minha história também, chegando aí a 46 mestres de capoeira do estado do Ceará. Então, é um trabalho muito importante que eu acredito que foi abraçado. Acho que cada mestre que participou abraçou, cada mestre que endossou embaixo, assinando, permitindo que fosse publicado, permitindo que fosse divulgado, cada mestre abraçou a história, e eu sei que teve alguns que não abraçaram a história, né, mas com certeza ele vai ser repensado e depois eles vão estar conosco aqui para outras edições. Mestre, é isso. Falou muito bem, como diz a música, né? Quem quiser andar ligeiro, anda só, mas se quiser chegar longe, acompanhado, é bem melhor. Né? Então, a gente sabe que todo o trabalho, que é um trabalho que chega, voltando à música, chega longe, não é um trabalho de uma pessoa só. Né? É um trabalho de um coletivo, é um trabalho de ajuda, e isso a capoeira ensina. Né? Isso é uma filosofia africana. Esse todos juntos. Mas é isso. O senhor falou da ideia do livro, falou isso aí, a gente deu para entender muito bem, muita curiosidade quando chegou aí a 46, mas já a gente chega aí de novo. Como o senhor falou no começo da sua fala, né? Eu me reconhecia como professor Caneco. Foi como eu lhe conheci, né? Eu me conheci como Caneco na época do Capoeira Brasil ainda, depois, o Grupo Legião com o Mestre Zebrinha. Continuou, na realidade, o Grupo Legião com o Mestre Zebrinha, mas eu queria, agora que fizesse um resuminho para aqui, assim, é um vídeo que vai para um canal que tem bastante acesso de pesquisa, o pessoal vai procurar de outros estados, graças a Deus, o projeto Debate com Ginga, ele é visto por vários locais, né, do Brasil afora, até do mundo afora. Queria que o senhor fizesse uma rápida apresentação sua, da sua trajetória mesmo, rapidamente na capoeira, que a pessoa pode falar, pô, Mestre Severo legal. Eu não conheço o Mestre Severo. Por que ele está falando que ele escreveu um livro? Quem é o Mestre Severo? Então, faça essa chegada sua a respaldar a sua escrita desse livro, mestre. Bom, Mestre Severo, Raimundo Severo da Silva, filho de Antônio Amaro da Silva, fui registrado em Itapipoca, mas, na verdade, nasci em Canaã, uma cidadezinha que eu chamo como a minha cidade, uma cidade de promessas, uma cidade de resistência, uma cidade de luta, que fica bem próximo a Trairi. Vim daquela cidade muito cedo, menos de 10 anos de idade, eu cheguei em Fortaleza, juntamente com a minha família, eram 10 irmãos comigo, mais 10 irmãos. Então, uma irmã já morava aqui, eram 12 no total, né? Então, eram 14, com pai e mãe, eram 14 pessoas numa família só, e cada um veio para cá, para Fortaleza, com esse ensejo, com essa vontade de mudar, essa vontade de sair de uma cidade, uma área que não era fértil, uma área que era seca, uma área que não tinha produtividade, uma área que não tinha emprego, uma área que de uma certa forma, era atrasada. Muitas pessoas que vieram para Fortaleza, hoje, de repente, voltam para suas terras natal por conta das mudanças que aconteceram de lá para cá. Tá? E isso não é que comigo será diferente. Na verdade, não pretendo sair de Fortaleza, porque a verdade é que eu passei a amar Fortaleza, me apaixonei por Fortaleza. Né? Então, Raimundo Severo da Silva começou a treinar capoeira em 85, inclusive lá no próprio CETECAF, onde eu tive o prazer de estar agora recentemente, a um evento do Mestre Ferrinho, CETECAF, justamente dentro do Teatro José de Alencar, mas as minhas primeiras passadas na capoeira foi justamente aqui, vizinho à Universidade de Fortaleza, aqui na comunidade do Dendê. Foi aqui que eu, de uma certa forma, eu ganhei esse apelido de caneco, porque eu tinha um trabalho que aí, no caso, eu tinha um canecozinho de lembrança lá, que era a lembrança de São Francisco, e aí, por esse caneco lá, acabou surgindo, por uma brincadeira de um amigo meu, surgiu esse apelido de caneco, ficava chateado quando me chamavam, né, desse apelido, mas é aquela coisa, quando você fica chateado é que pega mesmo. Então, assim, veio esse apelido, e quando meu professor Marcão,
que não é, muitas pessoas acham que não, Marcão do Capoeira Brasil, não, Marcão, ele morava inclusive aqui próximo na comunidade do Dendê, passou a morar no Edson Queiroz quando começou a dar aula, Marcão, inclusive o primo do próprio mestre Prainha, aluno do mestre Moreno, sabe? Então, assim, eu comecei com esse rapaz, né, dando as minhas primeiras passadas, também passei por um aluno do mestre Budog, também aqui no Edson Queiroz, o Café, na época era a primeira graduação. Então, foi assim, meu primeiro contato com a capoeira, na verdade, foi lá na Praça Portugal. E aí eu tenho dúvida em relação a quem era aquela pessoa que estava naquele momento fazendo a apresentação. Se era mestre Esquisito, se era mestre Paulão, e que, por sinal, o mestre Paulão, posteriormente, ele vai falar um pouco dessa roda da Praça Portugal, né? Ele posteriormente vai falar um pouco desse trabalho lá, porque nós vamos falar, inclusive, numa próxima edição, a gente vai falar das rodas tradicionais de Fortaleza. E aí eu comecei naquele período em 85, também paralelamente estudando, que eu comecei, inclusive, a estudar um pouco tarde, para quem tinha 12 anos de idade, começar a estudar naquele período era até um pouco complicado, mas, enfim, consegui entrar na escola, consegui terminar o ensino fundamental aqui no Edson Queiroz. Daqui eu fui para a escola Justiniano de Serpa, lá, inclusive, eu fiz um trabalho com a capoeira até 94, foi nesse período, tá? Aí, voltando aqui para o Dendê, eu comecei um trabalho com a capoeira, dando aula de capoeira com a corda vermelha e azul. Na época, até mesmo não era nem permitido dar uma aula com essa graduação, né? Mas aí eu aqui no próprio Dendê, achando que poderia fazer diferente, e aí eu comecei a fazer um trabalho. Eu meti as caras e comecei a fazer um trabalho. Nesse meio termo aí, eu conheci o mestre Paulão passando por algumas lojas. Na época eu trabalhava numa loja perto, próximo ao Center 1, e quando eu vi o mestre Paulão passando com uma faixa debaixo do braço, atrás, com certeza era atrás de patrocínio, e ele realizou o seu primeiro evento como Capoeira Brasil lá no Center 1. Center 1 esse que aconteceu esses eventos, foi inclusive o lançamento, o evento oficial lá do Capoeira Brasil, aqui no estado do Ceará, em 89. E aí, nesse período, eu comecei a treinar com o mestre Paulão, justamente no Clube dos Diários. Acho que a maioria aqui sabe onde era o Clube dos Diários, inclusive alguns treinaram lá, né? Capoeira Brasil, com o mestre Paulão. E aí, em seguida, acho que 6 anos depois desse evento, eu realizei um evento, inclusive, no próprio Center 1. Né? Eu fui talvez a segunda pessoa a ter realizado evento em shopping, e o primeiro, com certeza, foi o mestre Paulão. Né? Passei pelo Justiniano de Serpa, fazendo um trabalho lá, recebia inúmeros amigos da capoeira, dei aula no São Miguel, dei aula no Santa Maria, dei aula no São Bernardo, dei aula no Pôr do Sol, dei aula na Verdes Mares, dei aula na Praia do Futuro, dei aula no Náutico, dei aula no Papicu, enfim. Eu acho que eu rodei Fortaleza quase toda, ministrando aulas de capoeira, sempre voltado para o social. Hoje tenho 50 anos de idade, tenho 37 anos que treino capoeira, e aí quero continuar contribuindo com a capoeira, com essa arte maravilhosa, como eu já falei, que eu escolhi para treinar, para praticar. E assim, Raimundo Severo da Silva, mestre Severo, um pouco dessa trajetória. Já conheci, acho que a metade dos estados brasileiros eu conheci, graças a Deus, graças à capoeira, graças ao movimento estudantil também. Através do movimento estudantil eu conheci alguns estados, através da universidade conheci, inclusive, alguns estados também, e tive o prazer de conhecer Angola, e nessa minha ida para Angola, acabei conhecendo também Portugal. Então, sou feliz, eu posso dizer que eu sou um capoeirista completamente feliz por conhecer bem a Bahia, conheço algumas cidades da Bahia, acho que há 10 anos eu venho visitando cada ano a Bahia, e para mim isso é muito gratificante, e fui conhecer a Terra Mágica que nos proporcionou essa condição de ter a capoeira como uma ferramenta, inclusive uma ferramenta de inclusão social. Então, tenho essa passagem pelo mundo da capoeira. Durante essa minha trajetória, eu não fiquei pulando, indo para vários grupos em si. Hoje, eu fiz parte na época eu tinha o grupo de capoeira Limbas Brasil, depois criei o grupo de capoeira Vida Negra, vim me filiar ao Capoeira Brasil. A partir do Capoeira Brasil, vim fazer parte do Grupo Legião Brasileira de Capoeira, fundado pelo mestre Ibrinha,
e até 2016, eu juntamente com alguns amigos, fundamos o Nação Griot Capoeira, passamos um ano, e em seguida, cada mestre que estava nesse grupo passou a seguir o seu trabalho, a ter a sua carreira solo, digamos assim. E eu optei, juntamente com os meus alunos, criamos o grupo de Capoeira Redenção, e que hoje nós temos, o nome do grupo é justamente em homenagem à cidade de Redenção, que foi a primeira cidade, de uma certa forma, a ter libertado dos escravos, e hoje a gente tem essa trajetória, e graças a Deus a gente está muito bem, e com certeza vamos nos dar muito bem aí nesse mundo da capoeira. Belíssima, belíssima trajetória, viu, mestre? A gente tem que ressaltar que são poucas pessoas, né, que encaram essa realidade que é continuar a trabalhar sempre com capoeira. Não precisa ser só com capoeira, mas você está direto, está diretamente ligado em todos os momentos da vida com a capoeira. E isso que é uma relevância. A gente é muito compreensível quando alguém deixa de dar aula por alguma decepção, mas de alguma maneira mantém a ligação com a capoeira, fazendo algo com a capoeira, e o senhor está direto. Então, muito importante essa fala sua para lhe apresentar enquanto capoeirista e respaldar muito bem o seu livro. Né? Quem respalda o seu livro, além dos grandes nomes que estão fazendo esse depoimento para o senhor, é o senhor que está escrevendo. Então, isso respalda demais. Respalda demais sua escrita do livro. Então, por isso, solicitei para que fizesse esse resumão mesmo, porque não tem como a gente falar da nossa trajetória em 5 minutos. Então, isso respalda. Mas vamos lá. O senhor começou falando já, né? Eu já também pedi para o senhor falar dessa ideia, já explicou para a gente como foi que surgiu a ideia. Bacana. O senhor fez isso, surgiu essa ideia do livro a partir de um evento que foi contar a sua origem, isso é importante. Teve a ideia, mas os próximos passos? Qual foi o próximo passo para pensar, dá para fazer o livro, agora eu vou continuar mesmo, vou começar e vai dar certo. Esses próximos passos, mestre. Quando a gente teve a ideia do livro, né, eu acho que até mesmo eu e quem estava ao redor não acreditava, né, na dimensão que iria sair o livro e que saiu o livro. Nós, inclusive, preparamos o quê? Nós preparamos uma espécie de estúdio meio maluco, cheio de ferramentas, cheio de madeira, cheio de pó de madeira, cheio de cabo de vassoura, cheio de vassoura. E aí a gente botou o símbolo do grupo lá e começamos a contactar os mestres. Vamos fazer aqui uma relação aqui, e aí eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer o seguinte: nós relacionamos 50 mestres. Esses 50 mestres nós relacionamos desde lá da década, inclusive, lá da década de 70, que começaram a treinar capoeira, começaram a desenvolver a capoeira aqui no estado do Ceará, principalmente em Fortaleza. Pegamos a primeira geração, pronto, agora vamos para a segunda geração. Pegamos alguns da segunda geração, agora vamos para a terceira geração. E sempre preocupado com essa questão, qual é a minha geração? Qual é a geração de mestre e tal? Nós não temos ainda essa referência, e aí eu acho que até uma provocação para com que os capoeiristas passem a entender melhor o que é isso e busquem o que é isso. Vamos saber qual é a primeira geração, qual é a segunda, que geração nós estamos hoje, né? Então, assim, houve essa preocupação, claro, mas, assim, eu não quis, nesse livro, homenagear só a primeira geração, homenagear só a segunda geração, homenagear a terceira geração. Eu quis homenagear a capoeira do estado do Ceará. E, com isso, comecei a me lembrar daqueles mestres que passaram durante 30 anos aí, vamos dizer assim, ao meu redor, eu visitando, treinando com eles, viajando com eles, passando perrengue com eles. Não é só do meu grupo, não eram só mestres do meu grupo, eram mestres amigos, eram mestres que eu recebia lá na minha academia, eram mestres que eu terminava uma aula e tinham prazer
E antigamente a gente era o seguinte, terminava uma aula lá, na Praia do Futuro, vamos falar aqui de Mestre Kim, por exemplo, lá da Praia do Futuro, eu ia lá para a academia na Desembargador Moreira. Como era o nome daquela academia lá? Alguém lembra? Pink Sport, não era não? Do Oscar e do Rômulo. Eram duas pessoas que valorizavam a capoeira. Então a gente tinha o prazer de ir lá para a academia do Mestre Kim e jogar capoeira. A gente tinha o prazer de sair lá do Justiniano de Serpa e ir lá para o Mestre Robério Carcará, lá na Piedade. Aí, então a gente tinha o prazer de ir lá para o Mestre Jair, para uma roda que tinha dia de sábado, da tarde, depois passou a ser de manhã, ali na 24 de maio, Cristão Gonçalves, enfim. Então, eram essas pessoas que a gente tinha, que estava no dia a dia, né? Estava no dia a dia com essas pessoas. E aí eu quis, não é privilegiar, é contar a história dos meus amigos. Eu acho que você que está por trás, que está lá, que pega a caneta, que pega o computador, que pega o celular e que dá as caras, de uma certa forma, para fazer um trabalho como esse, você tem a liberdade de falar de quem você quiser, assim seja autorizado. Então foi dessa forma que eu fiz. Eu não querendo aparecer, mas eu quis homenagear os meus amigos, sim. Eu quis homenagear a capoeira do estado do Ceará. E aí eu contemplo tanto a primeira geração, como a segunda e a terceira. E aí criamos lá essa espécie de estúdio. Pensamos aqui, inclusive, na Unifor. Como eu falei, a Unifor sempre liberou alguns espaços para a gente. Não, vamos fazer dia de sábado na Unifor. E aí também não deu muito certo. Chegaram aí alguns mestres lá para esse nosso estúdio, e aí, pronto, vamos fazer assim, vamos visitar a primeira geração primeiro. Primeiro a gente vai lá para a primeira geração, vai lá na casa de mestre tal, mestre tal, mestre tal, e aí fizemos uma agenda e percebemos que essa agenda era louca, também não dava. Então vamos fazer o seguinte, a equipe foi bem rápida, vamos elaborar as perguntas, e vamos aqui encaminhar essas perguntas para cada mestre. E aí, antes de mandar as perguntas para os mestres, a gente conversou com eles, mestre, o senhor tem como participar, vai ser assim, assim, a ideia é lançar, o senhor falar a sua história, e vamos fazer essa transcrição para um livro. O senhor concorda? Eles disseram, estou dentro. Teve outros que disseram, estou dentro, eu vou lhe visitar. Nunca retornaram, nunca apareceram, nunca deram um retorno. Outros que disseram, estou dentro. Assim, e aí teve toda essa dificuldade, essa parte, essa logística, digamos assim, toda essa logística, mas uma logística complicada. Aí a gente tinha que sair de Uber com equipamentos, a gente tinha que pagar transporte, a gente tinha que correr contra o tempo. E aí foi melhorando. De uma certa forma, agora, vamos dizer assim, quando a gente decidiu, não, agora vai ser só 30. E aí, quando foi só 30, aí eu acho que os mestres captaram a mensagem e começaram a mandar as informações. Começaram a mandar informações. Então, assim, foi dessa forma que surgiu, que a gente passou a fazer um desenho para chegar hoje onde nós chegamos com a questão do livro. Né? A gente sabe, sim, e eu aproveito e dizer que é o seguinte, o livro foi lançado no dia 12 de agosto, inclusive aqui na universidade, tivemos uma repercussão muito boa, uma propagação muito boa. Né? Hoje nós temos alguns mestres de outro estado, mestres de outros países querendo, inclusive, adquirir o livro, mas, inclusive, a gente tem o que é que acontece? A gente tinha que lançar esse livro nesse momento. Era o momento de fazer, como a gente já tinha prometido, a gente não queria voltar atrás. Lançamos o livro, foi um sucesso, só que nós temos que fazer algumas correções. Nós vamos fazer esse lançamento do livro, ele no formato e-book, nós vamos lançar ele nas editoras, nós vamos fazer não um novo formato, mas nós vamos fazer um novo trabalho para melhorar mais ainda, não questão de estética. Esteticamente, o livro está maravilhoso, está lindo, está excelente, mas algumas correções gramaticais, correções textuais, que aí o próprio Joel deu esse feedback. Mestre, vamos dar uma paradazinha aí, vamos tentar fazer isso aqui. Vamos tentar não, vamos fazer isso aqui, porque aí vai facilitar mais ainda o trabalho a ser desenvolvido, a ser divulgado. E aí nós fizemos assim foi um tempo, inclusive a gente bateu
foi tempo recorde, porque enquanto uma livraria, enquanto uma editora quer te dar 6 meses para te devolver o teu material, nós, em menos de 4 meses, fizemos todo esse trabalho e, inclusive, fizemos o lançamento do livro. Então, nós trabalhamos, foi um tempo recorde, né, digamos assim. Mas a ideia é o quê? É chegar a não vou dizer 100%, mas melhorar aí, pelo menos, para a gente chegar a 50%, a 95% com perfeição desse livro. Para daí, novamente, fazer um novo relançamento, né? Tem, inclusive, um apoio, um suporte do governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, ter mais um apoio ainda aqui da universidade, enfim, nós, com certeza, a gente vai fechar esse livro, e aí a ideia desse livro, mestres, e a todos, não é ficar por aqui, nós temos mais de 250 mestres no estado do Ceará, nós vamos falar de cada um desses mestres aqui. Essa foi apenas a primeira edição, por isso que nós temos aqui, tivemos a ideia, inclusive está colocado aí, né, na tela, o professor digital está colocando na tela, né, está apresentando, primeira edição. Então, não vai ficar só aí. Essa aí foi só para botar um gostinho aí na língua das pessoas, no pensamento das pessoas, para com que a gente chegue em outro patamar. Muito bom, mestre, muito bom. Eu gostei demais da sua ideia, né, de como fez e esclarecer isso para o leitor, para a leitora que vai pegar o livro, né, e entender que não houve praticamente, vou fazer esse critério porque esses vieram primeiro, esse segundo, esse que terceiro. Não, o senhor está deixando claro aqui que o seu critério foi, vou pegar essas pessoas que eu convivi, que eu estive vivenciando direto. Isso é importante ser falado aqui para todo mundo entender também. Mas que, ao mesmo tempo que utilizou esse critério, foram esses mestres e mestres que também fizeram a evolução da capoeira cearense, né? Que deram esse pontapé, sim. E aí eu faço a pergunta, quando vocês estavam lá, poxa, tem 50, não, vamos descer para 30, esses mestres eu convivi. Em termos de abrangência de Estado, mas primeiro, só acha, eu não sei, eu não peguei o livro ainda, não sei, eu gosto só de falar da obra depois que eu tenho em mãos e realmente ler, ainda não tive essa satisfação. Então, também não quero que o senhor solte muita coisa do livro, quero que o pessoal buscar e buscar informação no livro mesmo e adquirir a obra. Mas no sentido de abrangência de Estado, de regiões mesmo, de mestres, a concentração, claro que a gente sabe que Fortaleza é um polo, sempre foi um polo muito grande e um principal aqui do Estado. Mas a gente sabe o quanto a capoeira também é grande, quantos mestres tem no nosso Estado aí afora. Você já falou aí, um número mais de 200 mestres, Estado afora. Outro ponto, em relação depois que o senhor colocou lá, tudo, poxa, esse mestre aqui eu não convivi, ou essa mestra, essa mestra eu não convivi, mas eu vou colocar, tem mestres ou mestre que o senhor não conviveu de uma maneira mais próxima, que estão ali no livro, ou não estão, realmente só estão aqueles que o senhor teve uma vivência um pouco mais próxima? Mestre, seu áudio não está saindo para mim. Não sei se para todos os outros estão saindo. Para mim, o áudio não está saindo. Pessoal, como eu estava... Ok, agora. Mestre, eu tive um problemazinho aqui no meu aparelho e eu acabei saindo, tá? Então eu não ouvi aí agora a sua colocação no final, por gentileza. Até o meu caiu aqui, até o meu. Eu vou aproveitar e vou procurar aqui, mas eu estou ouvindo. Vou procurar aqui o meu
o meu outro fone. Vou Procurar repetir aqui com calma. Mas aqui. Em relação à abrangência, mestre, de Estado, tu acha que pegou grandes regiões, mestres de outras regiões? E o segundo ponto que eu coloquei, resumidamente, é se entrou algum mestre ou mestre que não teve, que você não teve essa convivência mais próxima, se entrou algum desses mestres ou mestres no livro também. Seu... deixa eu ligar aqui o microfone. Ó, Eu não ouvi de novo. Perdão. Eu estou só ver se eu conecto aqui. Algum problema aqui? Melhorou? Está ouvindo? estamos ouvindo. Está ouvindo? Pronto. Agora deixa eu colocar aqui. Fale aí, mestre, para ver se eu escuto. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Fala de novo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ou pode ser um problema meu? Não, mestre Herbert, tá ok. Sua fala tá saindo. Pronto, fala de novo. Está ouvindo, meu Severo? Estou ouvindo, estou ouvindo. O problema aqui é no meu microfone. Ok. Está me ouvindo? É mais para si, para saber. Estou. Saber a abrangência de mestres no Estado, tipo de quais regiões do Estado, que tu acha que pegou grandes regiões, ou abrangeu o Estado de uma maneira geral, e se entrou nessa edição algum mestre ou mestra que o senhor não teve uma convivência mais próxima, só foram aqueles e aquelas que o senhor teve um convívio mais próximo. Seu microfone está desligado, mestre. Agora, ok? Pronto. Qual foi a ideia? A ideia qual é a ideia do livro? Nesse primeiro momento, é contemplar essas pessoas. Primeira geração, segunda geração, e vamos dizer assim, a terceira geração, que depois a gente vai discutir sobre isso melhor. Mas o que é que acontece? Hoje, particularmente, mestre Severo, hoje, a cada mês está se formando um mestre de capoeira do Ceará. Então, você não conhece todo mundo, você não tem como conhecer todo mundo. Né? Então, aqueles mestres da segunda geração, vamos dizer, os mestres da primeira geração, tá? Eu tive, vamos dizer assim, eu tive contato com mais da metade deles. Então, os outros eu não conhecia. Mas, mesmo assim, eu tive vamos dizer assim, não vou dizer a hombridade, não, mas eu tive interesse de convidá-los para que a própria comunidade capoeirista o conhecesse mais, o conhecesse, na verdade. Porque é legal, você conhece mestre tal, mas por nome. E no livro vai contar essa história dele, é uma história real. E vai ter uma história ali, você vai ter uma coisa física, para, de uma certa forma, para saber, para melhorar. E a ideia é o quê? Então, vamos chamar de mestres. Então, de fato, tem alguns mestres que eu não tive essa convivência dentro da capoeira ou fora da capoeira, e que eu tive o maior prazer de convidá-los para colocar, para fazer parte desse trabalho. Então, como nós vamos fazer com outros? Mesmo a gente não tendo um contato com todos os mestres, um conhecimento legal, até mesmo de convivência ou de conversar, todos vão ser convidados para fazer parte desse trabalho, né? Porque eu acho que é assim que a gente tem que reconhecer, é assim que a gente tem que fazer. E melhor ainda, essa juventude que hoje está crescendo na capoeira, está surgindo na capoeira, estão se formando mestres na capoeira, mas que não conhecem essas gerações. E aí é uma grande oportunidade para conhecer esses mestres. E aí até um toque. Vamos deixar de ser egoísta. Não sabe? Porque se você não contar a sua história hoje, ou não permitir que alguém conte essa sua história, como é que vai ser? Quem foi fulano de tal?
vai ficar lá no esquecimento, no anonimato, e depois vai cobrar a própria sociedade por que não valoriza. Por que não valoriza o mestre? Porque é da primeira geração, é da segunda geração, mas por que essas pessoas não têm essa humildade de dizer que não é nem questão de humildade, não, é uma obrigação. Eu sou mestre de capoeira, então eu tenho uma obrigação, eu tenho um dever de repassar para a sociedade, de divulgar para a sociedade, de me mostrar para a sociedade, de divulgar o meu trabalho para a sociedade. E aí a gente tem algumas pessoas que se esquivam em relação a isso. Então é importante que você participe, que você se doe mais. Não para eu não quero mais saber da capoeira, mas as pessoas querem saber de você. Esse é o problema. As pessoas querem saber de você, saber como é que você chegou, como é que você está, sabe? Eu acho que até mesmo para ter essa participação, para ter essa comunicação, para as pessoas conhecer melhor esses mestres de capoeira. Então, super importante esse feedback, sabe? Bem importante, com certeza. Muito importante mesmo, né? E a gente sabe que é uma dificuldade, muitas vezes, de algumas pessoas, é uma dificuldade pessoal, particular, que também a gente entende, mas que é muito importante ter isso. Outro ponto, mestre, que eu tenho dúvida, no sentido de que a gente está num contexto atual que não tem como a gente ignorar mais as questões de gênero, né? A gente sabe o quanto a capoeira ela é machista mesmo e a gente tem que reconhecer isso, né? Enquanto para nosso próprio crescimento. O senhor teve algum pensamento no sentido de, poxa, eu tenho que colocar mais mulheres aqui no meu livro ou não? Eu disse, não, vou deixar, vou seguir essa minha ideia mesmo a fundo. Não sei se entrou mulheres mestres ou não entraram, quantas entraram, mas só teve esse pensamento, não só tipo assim, no sentido da convivência e respeito, mas, poxa, eu tenho que colocar as mestres aqui do Ceará também? Teve essa preocupação, mestre? Mestre, antes de responder já entrar nesse contexto, né, nessa informação, nessa resposta, há alguns anos atrás, nós passamos a ter a ideia de fazer a cada ano, no mês de abril, um evento dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, dentro de capoeira. Geralmente, o que acontece com os eventos de capoeira? Roda de capoeira, aula de capoeira, aula prática de capoeira, batizado de capoeira, formatura com a capoeira. Então, a gente tentou desmistificar isso. A gente vem fazendo isso. A gente vem trazendo o capoeira para a sala de aula, para a questão teórica, para a palestra, para as informações textuais, digamos assim. E um desses eventos, trouxemos, vamos dizer assim, mestras que estão, que contribuíram e ainda contribuem com a capoeira do Estado do Ceará. Então, esse momento foi delas. Esse momento foi dado a elas, não a oportunidade, porque elas não precisam do campo, porque elas já têm um espaço conquistado dentro da comunidade capoeirista. Aqui no Ceará, principalmente, a gente vê que cada vez mais vem crescendo esse entusiasmo, essa participação. Essas pessoas deixaram de ser coadjuvantes para serem os principais, os atores principais, as atoras principais. Então, assim, eu jamais pensei, dentro dessa questão de homenageá-las, de conhecer melhor as mestras. Nós temos mestras dentro do nosso livro. Até a princípio eu pensei, vamos colocar logo todas as mestras de capoeira, vamos colocar todas dentro do livro. Mas depois eu repensei, cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do... Por que apressar? Por que dar 2 passos na frente, podendo dar um com qualidade, e aí a gente vê o que é que se sobra, o que se resume desse trabalho para os próximos. E aí também ficava, vamos dizer assim, a próxima edição só vai ter homem, só vai ter mestre, então nós pensamos também dessa forma. Vamos contemplar as mestras, inclusive uma das mestras que nós chamamos da primeira geração da primeira geração de mestras, a mestra Wanda. Foi uma das primeiras a ser lembrada, a ser colocada aqui
no nosso livro. Mestra Doralis, mestra amiga, tá? Eu convidei, inclusive, outras mestras, e por questão de conveniência da parte delas mesmas, nós não tivemos a participação delas. Mas eu tenho certeza que nas próximas edições a gente vai ter o prazer, né? A gente vai ter essa honra de tê-las conosco, dentro, fazendo a história dela, passando a história para que outras pessoas a mais passem a conhecer melhor a trajetória e o trabalho dessas mestras. Muito bom. Eu sabia que eu vi um tipo de resposta desse, a gente tem que estar sempre colocando isso em pauta, um assunto que não pode sair da nossa pauta. Mestre, eu tenho falando agora um pouco mais do que está lá no grupo, no livro mesmo, agora, eu tive a oportunidade de realizar um projeto durante a pandemia, que eu peguei 10 mestres que eram cearenses, mestres e mestres que eram cearenses, e estão no mundo afora, estão no exterior, para contar a história deles. E o quanto eu aprendi, né? O quanto eu aprendi nesse projeto, eu acho que eu aprendi mais que todo mundo, porque eu fui escutando uma a uma a história, e aquilo mexia comigo, mexia com a minha história, e me fez outra pessoa a partir daquela história também. Então, você ouviu aí dezenas, né? A gente fala de dezenas de mestres e mestres. E aí eu queria que primeiro ponto, né, se esses mestres da Capoeira do Ceará que estão no exterior entraram no seu livro, mas o ponto principal da minha fala agora é o quanto essa questão de aprender com a história de quem veio antes, ou também aprender com a história do seu contemporâneo, né, de que está ali vivendo o seu tempo, ou que talvez tenha entrado algum mestre que veio um pouco depois de você, não sei, ainda não peguei o livro. Mas falar um pouco disso também. Mestre, perdão. Houve uma falhazinha agora por último, por favor. Sem problemas. É a questão de você falar um pouco desse aprendizado que é escutar o próximo. Resumidamente, é o aprendizado de se escutar o próximo, principalmente quem veio antes, mas também quem vive ao seu lado, contemporâneo ali, e talvez, não sei se entrou no livro, alguém que veio um pouco depois também. Importância de se ouvir a história de alguém. Mestre, como o senhor bem disse aí, né? O senhor passou a conhecer melhor essa dezena de mestres, né, que hoje está fora, que a gente sabe que é uma luta. A gente aqui no Ceará, brigando diariamente com pessoas, com o sistema, para ver se melhora essa condição de vida da capoeira. Não é a nossa condição de vida, mas para a capoeira, né, da capoeira. Imagine pessoas que deixaram aqui suas famílias e foram para o exterior ralar, que ainda hoje ralam, né, com bastante dificuldade. Imagine essas pessoas, o que é que eles têm para contar, né, e principalmente com coisas positivas. A gente sabe que vai ter negativas, claro que vão ter negativas. Aqui tem, imagine fora, né? Então aqui a nossa convivência aqui com esses mestres aqui, com as mestras, né, inclusive para a evolução do próprio livro. Como é que eu vou escrever um livro sem saber a história dessas pessoas? Né? Como é que eu vou desenvolver um trabalho para a capoeira sem dar essa informação precisa para essas pessoas? Por isso que a gente teve essa ideia, mestre, de que cada mestre... eu não vou contar aqui, eu não vou contar a história do mestre A, do mestre B, do mestre C, não. Quem vai contar a história é cada um. Por quê? Primeiro,
para a pessoa se sentir à vontade, para falar sobre a sua trajetória, sobre a sua história, né? Então, nós escolhemos esses mestres justamente com esse objetivo. E assim vai ser com os outros. Vamos saber a história de cada um, mas que cada um vai contar a sua própria trajetória, as suas dificuldades que tiveram aqui ou que ainda tem no dia a dia com a capoeira. A gente entra no teatro José de Alencar, mestre de capoeira, que tem essa visão, já entra imaginando o seu evento naquele espaço. Você entra dentro do ginásio Paulo Sarazate e você já imagina um evento de capoeira ocupando todo aquele espaço ali, com mestre, com professores, com alunos da capoeira. Né? E a cada vez mais você vai aprendendo. E aí você se aproxima de determinados mestres justamente para ter esse conhecimento maior. Mestre, me fale um pouco da sua dificuldade. Porque, mestre, as minhas dificuldades foram essas, são essas, como é que a gente pode melhorar isso? Né? E eu acho que hoje a capoeira do Ceará, os mestres de capoeira principalmente, começaram a entender isso. Porque não adianta, como o senhor bem falou lá no início, Mestre Severo contou lá a sua história simples e pessoal. Fez lá um livretozinho, que eu nem tenho mais hoje esse livreto, né? Eu tenho em alguns locais aí, mas eu mesmo não tenho. Mas o Mestre Severo falou uma coisa. Hoje, eu tenho uma equipe de mais 5 pessoas, são 6, captando, né, conseguindo essas informações, que são informações, inúmeras informações. E aí, Mestre Severo contou apenas um pouco da sua história. E hoje esse livro ele traz a história de mais 45 mestres. Olha a dimensão. Então, como eu pensava antes e como é que veio essa evolução e como é que eu estou pensando agora. Como é que eu entro? Eu não queria fazer esse evento que eu fiz aqui na Unifor, aqui no auditório. Eu queria fazer no teatro, porque o teatro ele daria uma condição melhor para a gente. Né? Mas, enfim, eu vejo assim que Deus ele oportuniza de todas as formas. Deus é que vai nos guiar, Deus é que vai nos orientar, e nós só temos que estar buscando. Nós temos que estar resistindo a isso, resistindo a tudo, resistindo a todos, e em comunhão com todos os mestres da capoeira do Ceará. Com certeza, a gente vai melhorar mais ainda essa nossa logística, essas nossas informações, essa nossa integração, porque aí vem essa questão da integração também. Nós vamos melhorar com certeza tudo isso. Eu tenho fé em Deus que a capoeira do Ceará hoje ela é com certeza uma das mais conceituadas, uma das mais respeitadas do Brasil e do mundo, mas ela vai ainda melhorar mais ainda, com mais responsabilidade, com mais respaldo, e que cada mestre aqui vai olhar diferente para dentro de si e vai passar a trabalhar melhor com a capoeira. Muito bom, muito bom. Eu vejo também a importância desse livro no sentido de que aquilo é um processo, isso é um processo de salvaguarda, né? Também é um processo de salvaguarda do nosso patrimônio. E elas, né, eles, esses mestres e mestres, são os detentores do conhecimento, são, vamos dizer, está tendo agora no edital, né, são tesouros vivos. Né? O Joel está escrevendo aí, né, que é uma contribuição singular. É uma contribuição singular, sim. É uma contribuição excelente para a nossa capoeira. E digo mais, eu acho que para os mais novos, para as mais novas que estão vindo, vão chegando, claro que se você for contar a história de alguém, eu acho que cada mestre ou mestra que está no seu livro daria um livro, no mínimo. Né? Cada mestre, a história de cada mestre ou mestre que está no seu livro, no mínimo, teria um livro, ou enciclopédia de cada. Ou uma enciclopédia de cada um e de cada um. Estou falando assim por baixo. Então, quem pega uma obra dessa, não é esperando saber a história de todo mestre ali ou de toda mestre.
é, na realidade, conhecer aquilo e vai despertar. Né? Vai despertar. Poxa, eu estou vendo aqui mestre Ulisses. Tem isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Rapaz, o mestre Ulisses ainda está na ativa. Eu quero conhecer, eu gostei da história dele, eu quero conhecer mais, eu vou lá, eu vou buscar, vou atrás disso. Então, acho que a importância desse livro também é isso, mostrar que vai abrir, mostra, pontua alguns aspectos históricos, mas que o leitor e a leitora ela vai querer buscar mais. E aí é onde o senhor falou também que isso não é algo fechado, é algo aberto, sempre vai ser, né? Sempre vai se renovando, sempre vai se produzindo. Isso é importantíssimo. Então, essa contribuição é realmente riquíssima, mestre. Isso é um detalhe, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, porque o que é que o senhor traz? Porque, como eu falei, cada um ali é uma enciclopédia. Né? Então, como é que vai botar aquilo dentro de um livro, vários, 46 em um livro, né? Pois é, mestre. Imagine aí, hoje, claro que a gente não vai dizer que a gente teve frustração. Teve sim frustrações. E essas frustrações foi justamente devido a alguns mestres que têm nome na capoeira, tá? Mas que se esquivam dessas informações. Então, assim, isso vai evitar que a gente faça esse trabalho de forma alguma. Pelo contrário, nós vamos cada vez mais ali e vamos insistir. A gente vai insistir, sim, com esses mestres que estão ali querendo, resistindo, né? Porque a capoeira é resistência. Né? A capoeira é resistência, mas nós vamos estar buscando, vamos estar, mestre, vamos contribuir, mestre. São outras gerações que querem me conhecer. Né? E como o senhor bem falou, imagine aí hoje, não vou dizer todas as escolas, mas imagine a escola municipal hoje tendo acesso a essas informações, tendo acesso a essa biografia ou autobiografia de 46 mestres de capoeira. Né? E eu tenho certeza que em cada escola municipal tem um ou dois, eu garanto que tem muito mais do que 20 pessoas que treinam capoeira, né? Que treinam capoeira. Imagine essa enciclopédia chegando nessas escolas. Imagine aí a biblioteca pública tendo acesso a essas informações, tendo acesso a esses livros. O quanto nós vamos estar não é divulgando só a capoeira. A gente vai estar divulgando primeiro o nome de cada mestre. A gente vai estar divulgando os mestres para a sociedade. E aí, o que é que acontece? O que é que nós vamos ganhar com isso? A sociedade vai perceber e vai entender que a capoeira não é só pernada. A capoeira, na década de 90, que tinha aquelas rodas sinistras, aquelas rodas que pegava fogo, aquele momento era para autoafirmação. E que nessa década, vamos dizer assim, essa década de 20, já é um pouco diferenciada. A gente tem que, essa autoafirmação foi lá atrás, nós temos que dar uma continuidade, mas uma continuidade falando do que aconteceu e que o que cada mestre passou ou que passa ainda hoje para chegar aonde nós chegamos. Hoje nós estamos colhendo frutos porque foram plantados lá atrás. E aí nós queremos continuar regando. A gente vai regar. Essa é a ideia. É regar essa história de cada mestre, de cada mestra, para com que futuros mestres que estão chegando aí também passar a não ter só o interesse de, eu vou estar naquela história, eu vou estar naquele livro, mas eles também têm o interesse de escrever, de pesquisar, de se autotitular. Eu também sou escritor, eu também posso ser um autor, eu também posso ser um colaborador. Então, assim, todos fazendo parte do mesmo processo, a coisa vai melhorar, a coisa vai andar com mais, até uma música, vai deixar fluir. Né? Tem que deixar fluir. E quando eu, como capoeirista,
como estudante, como pesquisador, eu passo a apresentar isso juntamente com alguns amigos, alguns colaboradores, passo a apresentar isso para a sociedade, eu tenho certeza que daqui a 10, 20 anos a gente vai ter uma sociedade capoeística mais atenta, mais crítica, né, mais objetiva, inclusive lutando por mais políticas públicas para a capoeira do estado do Ceará. Porque hoje não se discute política pública na capoeira, não se discute isso. O que a gente discute mais se discute muito mais a questão política partidária do que políticas públicas para a capoeira. Então nós temos que mudar, nós temos que trabalhar para com que jovens que estão vindo aí tenham uma ideia diferente do que é hoje, do que as ideias que são trabalhadas hoje. Então esse acho que é o objetivo maior do livro, é mostrar para a sociedade, inclusive para essa juventude que está surgindo aí, que nós temos que melhorar mais ainda, temos que galgar mais ainda, que é para com que a história da capoeira ela seja mais trabalhada. Não é que seja reduzida, ela tem que ser ampliada. E ela vai ser ampliada, a gente vai estar somando aí, com certeza, aí mais umas 5 ou 7 edições, para com que cada mestre, cada grupo seja contemplado. É isso, mestre, é isso mesmo. Eu sou uma pessoa que eu defendo, luto toda hora para a capoeira estar no espaço formal de ensino também, né? E o espaço formal de ensino mais amplo que a gente tem é a escola, né? A educação básica. A sociedade brasileira, a educação brasileira, ela valoriza o quê? O que se é visto no ensino formal, no espaço formal de ensino. E muitas vezes, que é errado, de uma maneira equivocada, na verdade é uma maneira muito ruim de se ver, não valoriza a cultura popular, né? E a capoeira, nós somos mestres e mestras da cultura popular que não são valorizados na escola, não são valorizados na sociedade. E aí, uma contribuição dessa, eu foco muito no sentido de quê? A capoeira é um conteúdo já há muitos anos, não é de hoje. A capoeira é um conteúdo já há mais de 20 anos, obrigatório nas escolas brasileiras. Ela é um conteúdo. Apenas isso. A escola ainda vê ela apenas como um conteúdo. Muito pouco, né, do que se pode chegar. Muito pouco mesmo. Pouquíssimo. Mas é um espaço. A criança, a gente sabe, como você bem falou, a escola pública, cada aluno, cada escola pública, não digo nem a escola, mas qualquer sala de uma escola pública, você encontra 1, ou 2, ou 3, ou 4 que fazem ou já fizeram capoeira. Mas por quê? Das comunidades. Imagina uma criança dessa, quando o professor pega um livro, pega algo e vai falar, vocês vão pesquisar a história desses mestres, e ele olha e vê, esse mestre aqui é lá do meu bairro. Esse nome aqui, ele está aqui no livro, eu estou estudando. Isso na escola. A cabeça dele muda, a chave vira. Os pais vão ver, nossa, eu estou estudando aqui Severo. Mas o Severo é aquele professor de capoeira que dá aula ali naquele negócio ali, naquela quadra. Ele está no livro que está lá na escola. A sociedade, isso é uma ajuda, vai acabando alguns rótulos da capoeira. Então, eu sou um defensor assim, árduo de que a capoeira tem que ser apresentada não só por nós. Só quem pode ensinar a capoeira são os detentores, sim. Mas ela pode ser apresentada de diversas formas lá dentro. E um livro estando lá para ele pesquisar, e o professor de história, o professor de artes, professor de educação física, mostrar alguma coisa para ele, ver ali sobre capoeira, aquilo muda, valoriza sim a nossa arte. Quero informar aqui, pedir aqui, pessoal, o jogo de compra começou, fiquem à vontade para se inscrever aqui, tem alguns comentários já no chat aqui, se preferirem, podem falar, ligar o microfone, pode levantar a mãozinha, quem quiser aqui, clica para levantar a mãozinha, eu vou organizando. Enquanto vocês se inscrevem ou não, eu vou abrir o chat aqui e vou ler o que já foi colocado, tá bom? Para a gente
discutir aqui o que foi colocado já lá, vou subir aqui um pouquinho, que lá em cima já pessoas já escreveram algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a Cláudia, né, a Claudinha falou que fez uma pergunta, mestre. Se quiser ligar o microfone e fazer pessoalmente, fica à vontade. Eu não posso ler. Eu vou ler, então. Vamos lá. Qual seria o olhar sobre geração? Eu acho que aí quando a gente estava comentando sobre a ideia do livro, do que escrever no livro. Aí veio, né? Qual seria o olhar sobre geração? Seria por mais velhos, de acordo com o ano em que iniciou a prática da capoeira, ou por título de mestria ou outro? Como é que você, velho, está escutando aí? Sim, sim. Posso responder? Eu acredito que acho que foi o Davi, o Raposa, que também fez uma pergunta, eu acho que mais ou menos nesse sentido. Eu acho que se for, a gente já responde as duas. Tranquilo? Assim, em relação a acho que ele perguntou em relação a critério, quais foram os critérios e tudo. Se não for, depois ele pode abrir o microfone e fazer também e ficar bastante à vontade. Mas assim, esse livro ele surgiu assim da ideia já justamente desse evento que a gente realiza todo ano. Tá? Todo ano a gente realiza um evento aqui na Unifol, em outro local, mas a gente leva o capoeirista para a sala. Aí a gente leva os mestres mais antigos. Geralmente a gente faz assim: um mestre da primeira geração, um mestre e dois da segunda geração. Tá? E como é que a gente vai identificar quais são as gerações? Primeiro, o que foi que nós fizemos aqui no livro? Quem teve acesso ao livro vai perceber, ou que ainda vai perceber, que nós fizemos, eu acho que é isso, uma ordem cronológica. Vou falar desse aqui, tá? Primeiro eu coloquei lá o mestre que é mais antigo na capoeira. Quem é esse mestre? Quanto tempo ele tem na capoeira? Vamos dizer assim, vamos dizer assim que o primeiro mestre aqui da primeira geração é o mestre João Baiano. Tá? Mestre João Baiano é o primeiro mestre aqui que tem, vamos lá, os seus 45 anos de capoeira. Então, para mim, esse mestre hoje, dentro do que eu venho estudando, do que a gente vem pesquisando, é o mestre da primeira geração. Tá? Mas e os outros aqui que começou a capoeira, que a capoeira tem mais de 70 anos, tem 50 anos, nós não temos ainda com precisão. E aí a gente vai ter que fazer um estudo mais aprofundado em relação a essas outras gerações, mas foram esses mestres que se destacaram. Aí então o que é que acontece? 45, aí fomos para 44, então fomos fazendo uma ordem cronológica em relação a as gerações. Então nós não colocamos aqui, nós não vamos dizer assim, não colocamos assim, vai ser esse, e fizemos uma mistura, não. A gente fez uma ordem, por exemplo, Mestre Severo poderia muito bem, Mestre Severo é o autor do livro, é o escritor, é o cara que de repente está aqui dando a cara a tapa. Mestre Severo, por gratidão a ele mesmo, poderia ter colocado o nome lá na frente. A primeira foto da capa era do Mestre Severo e acabou-se. Mas não fiz dessa forma, por quê? Por respeito às gerações, por respeito aos mestres mais antigos. Então, a gente sempre vai trabalhar dentro dessa estratégia, respeitando as gerações. Tá? Inclusive, a ideia do livro, o subtítulo lá, era "E suas gerações". A gente acabou deixando aqui, né, e suas raízes, mas a ideia era o subtítulo "As suas gerações". Então, a gente vai estar respeitando toda vez essa questão da geração. Mas, mestre, mas o senhor também não falou que colocou lá os seus amigos? Sim, os meus amigos que têm 37 anos de capoeira, que têm 48 anos de capoeira, que têm 35 anos de capoeira, são mestres antigos também, e que ralaram, e que ralam, mas nós vamos estar sempre respeitando essa questão
das gerações. Ok, mestre, o Joel levantou a mão, depois, como ele levantou a mão no momento que eu pedi para o jogo de compra, então ele tem a prioridade agora para comprar, e aí depois eu vou lendo os outros comentários que o pessoal foi escrevendo, tá bom? Então, Joel, fica à vontade aí. Boa noite a todos, todos e todas. Estão me escutando bem? Está escutando bem, mestre? Sim, estamos, eu estou. Tá, beleza. Então, primeiro, agradecer o debate com o Ginga por trazer, né, essa pauta para hoje do livro. Esse livro que, pelo menos, eu acho singular, como eu falei anteriormente, né, para a Capoeira do Ceará, já que traz biografias várias. E exatamente aquilo que o mestre Herbert falou, são biografias que elas acabam provocando, até dentro do próprio grupo, aos alunos, né, aos descendentes de determinados mestres, ao próprio mestre também, desenvolver trabalhos, né, dele próprio, dele contar ampliar essa biografia que ele deu aqui para o trabalho do mestre Herbert, né? Do trabalho do mestre Severo. Eu queria, acho que até complementando um pouco aí o que o mestre Severo falou, né? Também agradecendo o mestre Severo pelo trabalho, a equipe dele que realmente, principalmente os alunos, né, que demonstraram aí um desprendimento muito grande para fazer esse trabalho num tempo muito corrido, né? Eu acho que foi uma vitória que é uma participação muito grande aí dos alunos deles, né? O Erickson e o Digital, que eu queria ser mestre para ter uns alunos desse aí, viu, mestre? Não sei amanhã, mas hoje foram fundamentais. Mas é importante também ressaltar isso, que, né, a gente fala sempre dos mestres, mas os mestres não se fazem se não tem aluno, né? O mestre sozinho por si só, ele não se sustenta. E na capoeira mais ainda, que é um jogo coletivo. A gente sabe da importância de cada um, a gente tem que ressaltar também isso, que é importante. Com essa questão da geração, né, eu acho que o mestre falou um pouco, e uma das preocupações, pelo menos enquanto, não vou dizer consultor, né, mas amigo do mestre, e a gente conversando, a gente até batalhou, o mestre, lá no começo, né, que ia ser a origem, e a gente tem um pouco dessa dificuldade no Ceará, pelo menos no meu entender, que eu acho que não é dificuldade, eu acho que é uma grande vantagem da gente ter origens. A gente sempre teve aquele marco do mestre Zé Renato, mas as pesquisas vão demonstrando que, na realidade, nós temos origens vastas. Agora, é claro que a gente entende que, dentro do processo de continuidade, aquele trabalho do mestre Zé Renato e, posteriormente, pouco tempo depois mesmo, do mestre Paulão, e também até do mestre Labareda, que tem um intercurso entre eles. O próprio mestre Jorge Ceará também, hoje em dia o pessoal não fala, né? Teve alguns problemas, mas também muita gente que hoje a gente teve esse contato, fala do Jorge Ceará lá atrás, arranjando espaço para algumas pessoas, né? Então, isso é que é importante ressaltar. Eu acho que a gente já tem consolidado algumas gerações como os 4 primeiros do Grupo Zumbi, né? Mas talvez nós tenhamos até pessoas que não eram do mesmo grupo, né, da mesma origem, mas que entrem também em algum momento como na primeira geração, né? Pessoas que estão lá atrás também. Então, eu acho que o mestre pontuou isso como uma forma de trazer esse respeito, né, de pessoas mais antigas, mas que no final a gente acaba compreendendo, intrinsecamente a gente acaba compreendendo que nós temos realmente alguns pontos, alguns marcadores, como a gente chama, né, na história, tem alguns marcadores, mas esses marcadores também são muito voláteis, eles vão acabar até sendo reconstruídos por novas pesquisas, e isso é importante. Então, eu queria primeiro agradecer ao Debate com Ginga por ter trazido esse trabalho que eu acho singular, é um trabalho que é importante demais, porque eu desconheço o trabalho no Ceará, onde tragam biografias vastas de mestres, né? Eu acho que isso tem uma dimensão realmente enorme, para os próprios mestres verem a sua fala, né, verem o seu nome no papel, né, para eles sabem da importância deles, mas muitos capoeiristas novos não sabem. Muitos não sabem. E eu digo isso por conta de que quando eu comecei a treinar, da dificuldade que a gente tinha de conhecer o mundo fora o nosso grupo. Até dentro do grupo era difícil conhecer a nossa história, quiçá dos outros, né?
Então, como um elemento provocador, esse livro, ele é uma coisa que me traz muito orgulho de ser cearense, né? Orgulho nem de participar, que eu participei muito pouco, peço até desculpa de novo ao mestre, eu tive passando por uns momentos muito difíceis, consegui dar muito pouco do que eu acho que a gente poderia contribuir, mas eu fiquei muito feliz do livro ter saído, claro, né, dentro dessa que o mestre falou, dentro de uma certa dificuldade, grandes dificuldades, né? Mas capoeirista é isso aí, é resistência. Então eu queria pelo menos dar fazer esse relato aqui para agradecer esse livro, agradecer as pessoas que viram a importância de trazer essas histórias para os outros, porque uma coisa também que a gente tem que estar bem ciente é o seguinte: cada um sabe da sua história, né? Cada um contou a sua história do seu ponto de vista, não teve o que a gente chama aquela... ele não entra no debate de fazer julgamento de cada palavra, cada um conta a sua história do jeito que quer contar, né? E os novos trabalhos vão surgindo disso, né? De outras pessoas que vão lá, pô, mestre, o senhor deu aquele relato, uma biografia sua, vamos falar mais da sua história. Pois isso tem uma dimensão enorme. Então eu acredito que as próximas edições vão fomentar mais ainda os mestres quererem participar, né? Porque os grupos são muito dispersos, são realidades totalmente diferentes. A gente tem a realidade do mestre Herbert, que é um grupo muito bem formado, tem um espaço que está ali, que não é fácil ter, ele sabe como é difícil manter um espaço. A gente sabe que nós temos mestres que até hoje têm dificuldade de ter seus espaços, quiçá de contar suas histórias, né? Quiçá. Então, isso foi uma provocação, como eu disse, provocar na capoeira é muito bom, né? Um jogo de provocação muito boa. Então, eu queria agradecer. Falei demais, mas é porque realmente eu acho que merecia esse relato, porque é uma coisa que eu acho que a gente sempre conversa. Se é bom para capoeira, é bom para todos nós capoeiristas. É bom para a cultura, e as pessoas vão perceber, como o mestre Hermes falou, é bom para quem vai para as escolas da aula de capoeira, é bom para as crianças que são capoeiristas, que vão ver seu mestre lá do seu bairro lá dentro, que vão ver seu vizinho que está ali, e que podem perceber que eles têm essa certeza que eles são atores sociais, que um dia eles estão lá, eles merecem estar lá, e eles contam a própria história. Então, eu queria agradecer mestre Herbert pelo debate com o Gico, queria agradecer mestre Severo e a sua equipe aí, viu? Obrigado. É isso, Joel. Eu agradeço. O Joel é o nosso Joel de casa. O Joel já é aqui da casa há muitos anos, desde o início do debate com o Gila. Quer fazer algum comentário sobre a fala do Joel, mestre? O Joel agora vou usar aqui a palavra dele, ele é singular, né? Singular nesse quesito aí de estar sempre atento, repassando informações para a gente, nos presenteando sempre com algo que a gente acha que de repente deu uma parada, ele está sempre resgatando algumas histórias, nos apresentando outras pessoas. Então, o Joel aí para dizer para você que você é muito importante para a Capoeira do Ceará, que você foi muito importante e é muito importante para esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Cada um deu a sua contribuição da forma que tinha que dar e que foi uma contribuição perfeita. Acho que cada um de nós temos as nossas oportunidades e essas oportunidades nós estamos aí para oportunizar outras pessoas. Então, gratidão pela sua participação, pela sua sinceridade e dizer que estamos juntos e que vamos ter outras, claro, a gente vai ter outros momentos, vamos ter outras dificuldades, mas como você bem falou também, a capoeira é resistência e a gente tem que seguir em frente. Beleza, mestre. Ninguém mais se inscreveu, mas muitos escreveram algumas coisas no chat. Eu tinha lido já da Cláudia, aí eu vou passar aqui. O próximo que escreveu aqui foi o Lício. Eu acho que o Lício aqui é o nosso mestre Biscuit. Eu acho que é ele aqui que está escrevendo. Né? Mestre Biscuit colocou a questão dos mestres que pararam a capoeira depois de 15 anos, assim, volta para a comunidade e continua a ser chamado, sem trabalhar com a capoeira cearense, mas ainda é chamado de mestre.
né? Não sei se ele queria solicitar algum comentário seu sobre essas questões, mestre. Você quer falar algo a respeito sobre isso? Pode ser sim. É assim, como é que nós podemos tratar desse assunto? Né? Como é que nós vamos proceder com esse capoeirista? Se ele parou, mestre, né? Se ele parou, deu uma pausa aí de 15 anos, 20 anos, 10 anos. Se ele parou como mestre, esse título ninguém tira. Esse título é de mestre. Se ele parou, professor, se ele parou contra mestre e voltou a treinar, e que se algum grupo, algum mestre o reconheceu como mestre, de uma certa forma também é um título que ninguém vai tirar. O que eu não posso fazer querer empurrar com a barriga, querer entrar, como se diz, no céu à força. Acho que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. A capoeira ela é resistência, mas também ela é paciência e ela também é cobrança. Então, a própria comunidade capoeirística vai passar a cobrar isso. A sociedade capoeirista, a comunidade capoeirística que aprova, ela reprova também. Então, cabe a eu, que passei aí uns 10, 15, 20 anos sem treinar capoeira, já que eu estou retornando, buscar caminhos para com que eu venha melhorar. Se eu parei numa situação, eu estou lá estagnado, se eu estou retornando, eu tenho que buscar meios para melhorar. Porque se eu parei, tá? Então, dali, eu tenho que dar uma continuidade. E para continuar, eu tenho que ralar, tenho que treinar, tenho que visitar, tenho que viajar. Eu acho que é dessa forma que a gente pode estar melhorando, inclusive, essa visão em relação ao outro. Mas a própria comunidade capoeirista, como eu falei, ela aprova e ela também reprova. A capoeira é resistência, mas também é cobrança. Até porque a capoeira não para, né, mestre? Se a pessoa parou, ela não parou, não. A capoeira ela continuou e ela se movimenta muito rápido. Se movimenta rápido, vai longe, chega longe. A capoeira ela é muito dinâmica, né? Então ela não para. A capoeira é viva. A capoeira é viva. Então ela está em constante processo de avançando, crescendo, todos os momentos. Eu acho que eu vou tentar compreendendo a mensagem do mestre Biscuit, que eu acho que é o mestre Biscuit, que é o Lício, essa preocupação de pessoas que largam muito tempo e voltam e querem ainda ser mestre, algo a ser discutido bem, realmente, a comunidade tem que discutir isso bem, é um assunto a ser bem discutido, mas eu acho que foi mais no sentido de você colocou mestre, tem mestre lá no livro, que é desse jeito, que aí eu acho que é mais ou menos a pergunta que entra aqui, mestre, depois, pelo que eu estou entendendo, claro, né? Eu posso estar também interpretando de uma maneira errada. O próprio Raposo, ele falou no início dos critérios, né? Que no início do debate o senhor falou, e respondeu também mais uma vez aqui os critérios para colocar os mestres ali, e ele fala da questão dos mestres que têm alguma relação com casos envolvendo pedofilia, abuso sexual ou assédio sexual, que tivemos notícias. Infelizmente, a gente sabe disso há anos, mas que foi publicizado na grande mídia nesses últimos anos agora. Né? E aí eu acho que, se ele quiser ligar também e perguntar pessoalmente, fica à vontade, mas vou tentar interpretar. Né? Se esses mestres que estão envolvidos, se entraram também no livro, que aí ele fala também da questão aqui dos mestres que são formados, que não sabem nem tocar berimbau direito. Né? Eu acho, mestre, que eles estão querendo mais saber em relação a isso. Posso estar errado. Dou aqui um espaço para o pessoal entrar e perguntar pessoalmente, que é melhor do que a gente está tentando interpretar
o que está querendo saber aqui do mestre Severo da apresentação do livro dele. Enquanto de repente algum que fez perguntas, né, quiser ficar à vontade para perguntar, mas eu já vou colocando aqui algumas situações, tá? O livro, olha só, eu não posso entrar em contradição e nem posso permitir que mestre entre em contradição nos seus relatos. Eu não vou permitir que um mestre venha dar sua cara a tapa aqui, né, para essa trajetória, essa história, e aí, dando sua cara a tapa, vai levar tapa, porque são ações como essas que nós não aceitamos e não devemos aceitar dentro da capoeira. Então, eu vou ter muito cuidado, muita cautela, por isso que a gente tem uma equipe, e por isso que a gente faz parte também de uma comissão de ética para acompanhar esses trabalhos. A gente faz, inclusive, a gente não pode, a gente não tem o poder de polícia, não tem o poder de Ministério Público, mas aí a gente pede sim, a gente pede a ajuda da polícia, a gente pede a ajuda do Ministério Público para, inclusive, investigar pessoas assim. Pessoas assim, não vou dizer infelizmente não, eu vou dizer felizmente, não vão entrar no livro, não vão entrar nessa história do livro, porque eu quero aqui uma história produtiva. Eu quero uma história, não é uma, tudo bem que aí existe uma realidade que hoje acontece no Ceará, no Brasil e no mundo. Pessoas já se aproveitando da nossa arte, da nossa cultura, para aliciar pessoas, para aliciar crianças, adolescentes, muitas vezes até adultos, como foi colocado aí por algumas pessoas, essa história do passaporte para outro país, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, nós vamos estudar, nós vamos analisar, nós não vamos investigar, mas nós temos tendo esse conhecimento de que algum mestre tenha algum problema judicial, algum problema com a justiça, esse mestre ele não será nem informado do livro, e principalmente fazendo parte da história do livro. Eu deixo assim tranquilo a comunidade capoeirística, principalmente aquela que se preza, aqueles que se prezam pelo bem-estar da capoeira, pelo bem-estar da capoeira do Ceará. Nós vamos fazer, sim. Nós temos que fazer o outro lado. Nós temos que denunciar, nós não podemos aceitar nos nossos eventos, nós não podemos aceitar nas rodas, mas para aí também tem que haver de uma certa forma, uma pressão maior da comunidade capoeirística. Mas no nosso livro a gente vai ter essa seleção de pessoas, com certeza. A Rosiane também fez 2 perguntas aqui no chat. Se quiser ligar o microfone, a câmera, fique à vontade. Tá? Se não, vamos ler aqui. Se o senhor mestre Severo pensa em falar nos próximos livros, dos mestres que mancham o nome da capoeira. Aí eu vou logo emendar na outra pergunta, no caso não estou entendendo bem se é para ser na mesma pergunta, se é para reeducar os mais novos capoeiristas. Enfim, Rosiane, fique à vontade, tá? Posso não estar interpretando bem. Mas, basicamente, a pergunta é se o senhor pensa em escrever algum... Boa noite. Pronto, ótimo. Fique à vontade. Boa noite, Rosiane. Boa noite. Eu sou a monitora Rosinha, né? Aluna do mestre. Aí é uma curiosidade minha, né? De saber disso, mas eu acho que ele já respondeu na pergunta que o Raposa fez aí, né? Acho que ele já respondeu o que eu estava perguntando, mas eu queria saber se ele ia escrever por fato dos novos capoeiristas, né, saber que isso aconteceu e que teve gente ruim que mancharam o nome da nossa arte e que isso foi tudo, né, resolvido com justiça.
assim, né? Porque é um livro que conta a história da capoeira, né? E foi um fato que manchou, né? E que vai ficar na história que isso aconteceu, certo? Que acontece em todo tipo de arte marciais, né? Em todo lugar isso. Mas é uma coisa que aconteceu e eu queria saber se ia rolar num livro, né? Para os futuros, porque isso é uma coisa que vai vir, vai ir para o futuro, né? Para as novas gerações, né? É só isso que eu queria saber mesmo. Achei. Nossa, mestre Herbert. Pronto, é assim, Rosinha aí sempre firme nas suas colocações, e exigente também, tem que ser assim, né? É claro que você quer o melhor para a capoeira, e assim, o nosso livro, pelo menos é essa a ideia. Nós vamos conversar aí com os colaboradores, né? Mas a princípio o nosso livro, ela vai falar desse lado claro da capoeira, esse lado brilhoso da capoeira. Podemos até, talvez na terceira edição, pensar de falar deixar lá uma folha, uma linha, uma página e falar um pouco desse lado obscuro da capoeira, até porque é importante, como você bem colocou, é importante, até porque futuros capoeiristas têm que saber o que aconteceu, ou o que pode acontecer, ou o que está acontecendo. Apesar de que nós temos outros mecanismos também para fazer isso, que é justamente aí os Facebooks, os Instagrams, né, a própria mídia escrita, esses caminhos, né, esses meios de comunicação, que de uma certa forma pode contribuir muito mais do que o livro. Mas o livro ele não vai se isentar dessa responsabilidade, porque esse livro ele traz informação. Esse livro ele também serve de utilidade pública para a comunidade capoeirística. Então, talvez na terceira edição, eu acho que aí a gente já abre um precedente para estar trabalhando e estar tratando dessas questões. Até porque nós não vamos, claro, seria até um descaso nosso citar nomes no livro. Jamais a gente vai chegar a isso. Nós não vamos citar nomes, até por não é questão de ética, não, porque pessoas assim não merecem que tenha uma ética para falar deles. Não precisa disso. Não é isso. Na verdade, não quero que me entendam mal por isso, mas que nós vamos estar informando a comunidade capoeirística, a que hoje está, a que já de uma certa forma já tem uma certa idade, e os futuros capoeiristas em relação a o que está acontecendo hoje nesse mundo obscuro, nesse mundo escuro da capoeira. Até porque não devemos esconder, tá? Por outro lado, o que é que acontece? Nessa primeira edição, nós falamos o quê? Falamos dos 46 mestres, né? Falamos dos 45 mestres de capoeira do estado do Ceará. Falamos também um pouco sobre quem é Chico da Matilde. Então, a gente sempre vai estar deixando esses espaços aí para, de uma certa forma, presentear, inclusive, mais ainda a comunidade capoeirista com essas informações. Quem foi Chico da Matilde? Né? Quem foi? E aí nós trazemos aqui no livro também, falando um pouco sobre ele, e como contrapartida, inclusive até reforçando o trabalho, né, do livro, a gente falou um pouco sobre Cisnando, dessa figura importantíssima para a capoeira cearense, que ela é esquecida aqui por nós, que ela foi esquecida e que nunca foi tratada, que é um pouco complicado, mas eu particularmente, eu trago esse assunto para a gente. E aí na terceira edição, ou seja, na próxima edição, que é a segunda, a gente deixou inclusive em aberto lá para falar sobre alguns pontos históricos do Ceará e principalmente de rodas tradicionais que aconteciam e que hoje estão retornando para o cenário estadual, o cenário cearense da capoeira. Então, a gente pode estar pensando aí na terceira edição, já de repente falar sobre esse assunto, sem dúvida nenhuma. Assim, com certeza, e sua colocação foi super pertinente. Parabéns aí pelas suas colocações. Muito bom. Pessoal, o Murilo colocou aqui uma pergunta. Depois dessa pergunta do Murilo, eu vou estar fazendo a minha fala final para depois passar
que vai terminar sempre que termina a roda, quem está com gunga é o convidado ou a convidada, no caso hoje aqui, o mestre Severo. Então, Murilo, se quiser ligar o microfone, fica à vontade, caso não, vou entender, ficar em silêncio e eu leio aqui. Ok, vamos lá. Eu acho que a pergunta do Murilo ela vai de encontro com o que falou um pouco, escreveu um pouco o mestre Biscuit e o próprio professor Raposo, no sentido de que o Murilo já traz outro questionamento em relação aos que compram, né, o título de mestre, né, que aí eu acho que só fez digitou rápido e que está na memória que coletiva de muitos. Eu não entendi muito essa parte final, mas eu acho que foi a fala que o mestre Severo, inclusive, já fez em relação tanto aos mestres que param e voltam, que parou e volta e depois vira mestre, né? Mais ou menos é isso. E aí, mestre Severo, fica à vontade para responder essa, então aproveita e tem outra pessoa colocou aqui alguma coisa, e a gente vai finalizar, viu, pessoal, por conta do tempo mesmo. Sabemos que essa informação é muito relevante para a sociedade capoeirística, o que nós capoeiristas podemos fazer para colocar a capoeira de forma mais efetiva nas escolas. Aí, mestre Severo, está com você aí o Gunga para comentar sobre essas duas perguntas. Eu vou tentar resumir aqui a pergunta e vou tentar responder ao mesmo tempo, né? É muito importante o Murilo sempre, como sempre, aí participando aí com bastante afinco aí nas discussões, sempre participando das lives, sempre participando de alguns encontros, sempre participando lá e discutindo mesmo, né, o que deve ser discutido. Realmente é sempre bom ouvir pessoas assim, ver pessoas assim preocupadas com a questão social, com a questão da imagem, com a questão da cultura, porque é o que nós escolhemos para praticar. Nós escolhemos a capoeira para divulgar. Nós escolhemos, e aí a gente, de repente, vê essa nossa arte, essa nossa cultura, ela sendo um pouco, não esquecida, mas ela sendo, de uma certa forma, deturbada, digamos assim. E essa cultura de se comprar corda é uma discussão muito ampla. É uma discussão muito ampla que eu acho que a gente deveria abrir um debate posteriormente, inclusive para discutir sobre isso, né? Mas que hoje, eu vou responder, inclusive trazendo para o meu próprio grupo. Pelo menos até então, eu não quero mudar essa minha opinião, mas a minha opinião é que o grupo de Capoeira Redenção, ele forme mestre. Ele não traga mestre para o grupo. Até porque os mestres que estão sendo formados, ou que irão ser formados dentro do grupo de Capoeira Redenção, serão pessoas que eu conheço a ídolo de cada um. Eu conheço desde criança, desde adolescente, então eu conheço toda essa trajetória deles. Então, com isso, eu vou ter uma responsabilidade e um respaldo maior para formar os mestres. Então, assim, o que é que acontece? Eu estava precisando de 200, 500 reais, fulano queria uma corda, eu tive que dar. Isso está errado. A comunidade capoeirística, inclusive o Conselho de Mestres, pode sim sentar e fazer algo sobre isso. Tem que repreender. Não tem, quer dizer que você vai numa feira, dá lá uma corda que custa lá 20 reais, 100 reais, você já compra essa corda e já bota na cintura e é mestre. Você sai daqui de uma viagem, você sai daqui para viajar, você vai lá para a Holanda, você sai daqui, professor, e chega lá, mestre, será que isso é legal? Mas tu vai voltar para o Brasil. Tu vai voltar para o teu país de origem. E é isso que você vai querer transparecer para a comunidade capoeística, que você é mestre, foi formado mestre dentro de um avião. Então, eu acho justamente isso, que nós temos que ter essa preocupação, nós temos que ter essa responsabilidade, é uma questão de ética moral, até uma questão de ética marcial. Você não pode formar quem você não conhece. Você não, inclusive, para você ser mestre, na minha opinião, a mestria é uma conquista. Você não tem que pagar pela corda, você está pagando pela participação do evento, que é um evento que você está
organizando, que você está ajudando a realizar, para com que seja positivo esse evento. Então, particularmente, eu sou contra com essa questão de se comprar graduação, de qualquer tipo de graduação, não precisa ser mestre, mas qualquer tipo de graduação eu sou contra. Você na verdade, eu vou vender essa corda, sabe? Quem treina comigo sabe que aluno até jogou graduação em cima de casa, abadá em cima de casa, com raiva, porque não recebeu corda, porque eu achava que não era o momento. Não era o momento certo para receber graduação. Então, quem treina comigo sabe como é as nossas condições. E aí nós temos que ter uma discussão maior. Nós temos que ter uma discussão maior, mais pertinente, tá? E uma discussão que realmente a gente venha identificar quem são essas pessoas, não vou dizer banir da capoeira, mas de uma certa forma ficar atento, até porque se eu for levar um mestre desse aí formado, comprado, para um evento meu, de repente ele pode até estragar a minha festa. A festa que a gente estava planejando sair, uma festa bonita, maravilhosa, gostosa de participar, e de repente vai sair uma coisa ruim. Então, eram essas as minhas informações. Mestre Herbert, eu quero mais uma vez lhe parabenizar pela iniciativa, por dar realmente a cara a tapa, e eu tenho certeza que é um momento importante para a capoeira do Ceará, para a capoeira do Brasil, para a capoeira do mundo, saber que tem uma pessoa do outro lado trazendo essas informações, uma pessoa com a ferramenta, né, não é impondo, mas é colocando para a comunidade capoeirística essas informações que estão vindo no geral e que é bom para todo mundo, é bom para nós. Então, só tenho que olhar. Eu acho que caiu a conexão do mestre, né? Realmente deve ter travado. Não sei se só para mim, vocês me digam aí se caiu para vocês também, por favor. Acho que caiu para todo mundo, mestre. Então, pronto. Vamos fazer o seguinte. Enquanto ele retorna, pessoal. Mestre Severo. Enquanto o mestre retorna aí para a sala, a conexão normaliza mais uma vez. Eu sei que apareceram mais perguntas aí no chat, mas como eu tinha informado, né, pessoal, dei um tempo para isso. E aí eu estou com o meu horário também bem já no limite aqui de tudo. Eu vou fazer aqui a minha fala final para me despedir, agradecer a vocês, esperando o mestre Severo entrar. Talvez tenha descarregado o aparelho dele, ou caiu a conexão nesse sentido. Mas acho que ele voltou aqui já, né? Está na sala ainda. Eu queria agradecer a vocês, primeiro, né, que estiveram aqui mais uma vez no Debate com Ginga. Quem dá um respaldo ao projeto e a tudo que a gente faz na capoeira são as pessoas, a comunidade daquele meio. E a comunidade capoeirística formada por vocês, por nós. Então, vocês que respaldam o nosso projeto, o nosso trabalho, e o de cada um que desenvolve. Então, muito obrigado por estarem aqui à noite, nessa roda, essa roda que a gente tem que cada vez fazer mais vezes, nesse jogo de capoeira que a gente aprende muito também. Então, muito obrigado. E ao mestre Severo, né, primeiro pela produção, queria parabenizar realmente, assim, muito boa, muito importante, e eu nem peguei ainda no livro, mas sei da relevância do trabalho desse tem para toda a comunidade capoeirística, especificamente para a nossa, né, aqui no Ceará. Então, parabéns mesmo, parabéns, e que venham as outras edições, para a gente continuar nessa conversa, o Debate com Ginga. Agradece, mestre Severo, sua participação e sua presença nessa noite aqui de terça-feira, dia 30 de agosto. Muito obrigado. Não sei se o mestre retornou para a sala, ele estava se despedindo. Eu ia pedir para ele informar, por último, como é que a gente vai fazer para adquirir. Se alguém está interessado em adquirir a edição exemplar, como é que a gente faz? Então, se ele não voltar para a sala, tem gente da equipe dele aqui na sala, então, se quiser ligar e falar no lugar representando ele, eu acho que tem algum problema de conexão. Tá bom? Fique à vontade, mas
Axé para todo mundo. Boa noite. Há o espaço para entrar alguém da equipe. Mestre, boa noite. Professor Digital. Pronto. Questão para adquirir o livro, a gente está, como ele acabou falando aí, a gente está fazendo as correções de questões ortográficas e algumas outras correções para que a gente disponibilize o livro nas editoras, né, em e-book e até mesmo o livro para ser comprado e produzido pela editora e entregue em casa, né? Então, a partir de setembro, acho que lá para o dia 10 ou dia 15 mais tardar, a gente vai estar já com o livro disponível e a gente vai divulgar a forma de conseguir o livro online, certo? Então, acho que no próximo mês, a partir do dia 10, a gente vai estar divulgando já e informando direitinho como é que faz para adquirir. Tá bom? Porque, como ele falou, essa edição realmente foi inicialmente para os mestres, para a gente fazer o lançamento do livro e entregar aos mestres que estão sendo homenageados, né? Mestres e mestras, né? Então, por isso foi meio que limitada essa edição, né? Ok? Ok, muito obrigado, professor Digital. Eu acho que realmente o mestre deve ter descarregado o equipamento dele. Provavelmente sim. Provavelmente foi isso que aconteceu, mas eu acho que deu para sentir todo mundo, deu para escutar bem o mestre, né? Eu acho que instigou todo mundo um pouco mais a conhecer sobre essa publicação, sobre essa obra do mestre Severo. Então, pessoal, como eu estou realmente com o meu tempo estourado aqui, outras atividades, agradeço mais uma vez, desejo axé para todo mundo, boa noite, fique com Deus, e a gente se vê na próxima edição do Debate com Ginga, ou na volta que o mundo dá, nas rodas da capoeira da vida aí também. Valeu, pessoal, boa noite a todas e todos, obrigado, gratidão, até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal, boa noite. Tchau, tchau.